Olá, pessoal! Estamos aqui de novo, eu e a Mônica, no novo Chega Junto. Boa noite, bom dia. A Mônica tem que dar os... Eu gosto de falar sempre assim, porque a gente não sabe certíssimo. a hora que vocês vão assistir, né? Muito bem. E estamos aqui hoje com uma menina, uma moça linda, médica, conhecida família de médicos da cidade. Hoje ela trabalha com o pai dela, sorte dela, né? Que tem um paizão desses do lado. E ela se chama Mariana Bertucci Pimentel. E ela vai falar um pouquinho pra gente da profissão dela, por que ela escolheu essa profissão. Isso. E conta um pouquinho pra gente, Mariana. Muito prazer ter você aqui. Mariana. Obrigada pela presença. A gente quer saber, né, o programa também é superação. E por que você, né, escolheu essa profissão que é tão delicada? Né? Ainda mais hoje em dia que as pessoas estão em busca, né, dessa saúde mental. Conta pra gente. Oi, gente, tudo bem? Primeiramente, queria agradecer novamente esse convite. Eu escolhi medicina. Na verdade, eu sempre quis, desde criancinha, minha mãe fala que eu sempre adorei ficar assistindo esses programas. Desde os 5, 6 anos, eu adorava assistir série, essas coisas. Todo mundo pensa, a família influenciou. Mas até que não. Eu até pensava em direito por um tempo, mas comecei a ir para o hospital, falei, nossa, não, é isso mesmo. Mas eu nunca tinha pensado em seguir a área da psiquiatria. Sempre amei, sempre achei lindo, mas não pensava que eu ia fazer isso. Eu saí da faculdade querendo otorrino. Eu ia fazer otorrinolaringologia. E aí, dando plantão, em pronto-socorro, PS, eu comecei a atender muitos casos de tentativa de suicídio. Entendi. E foi aí que ligou uma chavinha. Eu falei, gente, eu gosto do assunto. Será que é isso que eu quero? Aí eu comecei a pesquisar mais sobre a psiquiatria. Fui até no psiquiatra. Uhum. Fui no psiquiatra conversar a respeito, até porque eu estava bem confusa do que fazer. E realmente aí eu me encontrei. E aí eu fui para Santos, que eu fiz especialização em psiquiatria lá, no Polo de Atenção Intensiva de Saúde Mental, no Hospital Guilherme Álvaro. Acabei ficando lá por mais um tempo, atendendo, né, em São Vicente também atendi. E atendendo aqui também em Rio Claro. E em março eu voltei de vez e estamos aí no consultório, eu e meu pai, dando seguimento aí nessa carreira. Que lindo, que nasceu legal. para isso, então. Nasceu. Que bom, sorte dos seus pacientes, que tem uma menina tão doce, tão gentil, Obrigada. assim, para tratar de um assunto tão Tão delicado, delicado, né? né? Que é a saúde mental. Pois é. Nessa edição aqui do Chega Junto, a gente quer falar sobre um assunto muito delicado, mas eu acho que é extremamente necessário ser comentado, ser divulgado toda essa prevenção. Agora, no dia 10, né, de setembro, foi instituído, né, o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Né? E, pelo que eu vi, que é o Setembro Amarelo, né? E o lema desse ano de 2023 é se precisar, peça ajuda. Isso mesmo. Né? E qual é a necessidade, Mariana, de se tratar desse assunto? É um tabu, né? Eu acho que existe muito preconceito ainda em se falar sobre isso. É um tabu que a gente tem que quebrar, porque é extremamente necessário. Muita gente pensa que se a gente falar sobre o assunto vai estar estimulando mais ainda a pessoa. Certo. Mas é totalmente o contrário. É justamente mostrar para quem está pensando sobre o assunto que tem ajuda, tem como uma saída. prevenir. Existe uma luz no fim do túnel, sim. Entendi. Tá? Então é extremamente importante a gente falar. Tá. Por isso que existe esse... Então, uma das coisas até sobre falar sobre esse assunto, né? Aqui na imprensa, a gente tem um lema, tem uma diretriz que é não comentar as mortes, né? Eu acho que é muito diferente você falar sobre o suicídio, as precauções, os cuidados, os temas, né, sobre isso e falar sobre um suicídio em específico, né? Porque eu acho que acaba você fala assim, tal pessoa se matou, Isso tal. mesmo, porque acaba, eu acho que quando... pelo que a gente vê aqui, pelo menos na imprensa, a gente evita totalmente falar por várias razões, principalmente por respeito à família, né? A família, aos amigos, às pessoas que a gente sabe que em volta de quem se suicidou, muitas pessoas difícil. sofrem muito, muito
drasticamente essa perda, pela fatalidade, pela dureza que é, né? E a gente procura não divulgar o fato em si. Mas eu acho que falar sobre os cuidados, as prevenções, eu acho muito importante, né? Sim, com certeza. Claro que é evitar essa exposição realmente até certo ponto, mas tem que dar a notícia, né? Só que ao mesmo tempo conscientizando. Sim, sim. Né? A gente não sabe o que a pessoa estaria passando. A família, no geral, ao mesmo tempo que fica constrangida, depois que passa aquele momento mais difícil, até querem que fale a respeito para prevenir. Eu percebo que isso. É uma dor tão grande, né? E tem uma estatística desses suicídios hoje? Como que tá? Tem. A última pesquisa oficial da Organização Mundial de Saúde é de 2019. Foram registrados no mundo 700 mil mortes por suicídio. Gente. Isso casos registrados. Fora. Contando subnotificados, chegaria a 1 milhão. No Brasil, desse ano aí, dessa estatística, foram 70 mil mortes. Jesus. Só no Brasil. Só das que são computadas aí, né? Sim. Só dessas. Entendi. E tem aquele negócio de... Eu dei um Google aí nas coisas também, né? De que falam que para cada uma pessoa que se mata, que se suicida, 25 tentaram, mas não conseguiram. Tem mais ou menos um dado assim? Você já ouviu falar sobre isso? Tem sim. Porque A eu acho que maioria já acaba- tentou outras vezes, com certeza. Tá. Principalmente é que, assim, mulheres têm mais tentativas. Homens que cometem mais. Eles concluem e as Eles- mulheres isso. não chegam É, até o fato. eles tentam alguma Porque coisa mais talvez fatal mesmo. Então, será que eles fazem porque eles procuram uma coisa mais... assim, ou é um tiro, ou é um Sim, enforcamento. sim, por então isso as mulheres mesmo. vão atrás O de homem remédio. talvez seja mais prático, já queira Exatamente. resolver aquilo. Por isso que eles Eles tentam querem menos, resolver, mas né? tem mais chance de conseguir. Mulheres ficam tentando mais. Então, essas tentativas... A pessoa que conseguiu, se for ver o histórico, já tinha tentado outras vezes. É mais homem ou Entendi. mulher que se suicida? Assim, tem alguma... Você sabe? É mais mulher- homem, mais só que as homem. mulheres tentam mais. Tá? Mas E a faixa etária disso, assim, que tem... qualquer faixa etária pode acontecer, tá? Tá. Desde criança até um idoso. Mas o mais comum é entre 19 e 25 anos. Muito até jovem, até né? uns 36 anos a Eu gente acho vê que é na bastante. fase que está consolidando a vida, às vezes fica meio desesperançoso. Sim. E tem a depressão também, né, que leva a isso. Qual que é, assim, como se diz? quais são Tem os um padrão que você identifica que aquela pessoa é suscetível ao suicídio ou não? Dá para você olhar, conversar com uma pessoa e falar, esse daí tem a tendência ou não tem? Tem algumas características, não isoladas, tá? Alguns sinais de alerta, não isolados, mas um conjunto. Claro que quase todos os casos já tem algum transtorno psiquiátrico, né? Depressão ou alguns outros. Aí tem alguns sinais de alerta que a gente fica um pouco mais de olho, que é aquela pessoa que está se isolando mais, ela não está mais se cuidando aparentemente, ela está evitando muito contato, interagir com amigos, com família. Uma coisa que chama bastante atenção, por exemplo, uma pessoa jovem, um adulto jovem e bem de saúde fisicamente, que começa a fazer seguro de vida. Isso é uma coisa que a Nossa. gente fica bem atento, fala, por quê? Do nada resolveu fazer um seguro de vida. Né? Começa realmente. a passar os bens para outra pessoa, Entendi. claro, junto com Com o quadro outros- depressivo, com quadro mas é depressivo. um sinal de alerta, sim. Aham. Aquela pessoa que está falando sempre sobre morte, fala, eu não aguento mais, eu quero sumir, eu quero sumir. Se ela está com um quadro depressivo, por mais que ela não fale, eu quero morrer, o fato eu quero sumir é um passinho para pensar nisso. Um conjunto. Então tem que ter muita atenção mesmo, né? As pessoas Sim. têm que É porque a estiverem em gente volta tem que começar. se ligar no que, Sim. às vezes tá É. perto da gente, a gente não liga. Não se liga no que as pessoas falam, né? Você acha que é Pois é. bobagem, que não Sim. vai ter coragem. A gente Né? acaba meio que... E, na meio verdade, que- a pessoa que tenta é muito corajosa, né? Eu Não, penso e que ela é muito outra, eu acho corajosa. que ela já vem dando sinais Sim. para a família há muito tempo, Sim. né? Não é uma coisa que de repente começa, Não, eu a- acho que... né? Claro que tem aquela pessoa que está sorridente, aparentemente está bem. Tem mas, isso também. mas tem alguns sinaizinhos. Quando, depois que vê, já estava dando sinais. Já não estava Principalmente se muito for bem. bipolar, né? Porque a bipolaridade tem muito isso, né? Tem a excitação total e, de repente, Sim. a depressão. Né? A fase depressiva a fase do bipolar depressiva, então- pensa bastante
É por isso que muitas vezes eu estava até pensando assim, que de repente a pessoa, muitas vezes você ouve falar, tal pessoa se suicidou, tal, e você fala, mas eu vi semana passada, estava tão bem, feliz, estava tão contente, tal, mas de repente ela era bipolar, ninguém sabia, ou não necessariamente sabia, bipolar, até uma depressão atípica, né, que é a depressão sorridente. Tem isso também? Tem. Depressão Quantos famosos sorridente? a gente vê que tá um dia sorrindo na mídia ali e no dia seguinte. Mas você acha que isso aí também a pessoa não tá meio atuando, que ela aparece Sim, na frente, sorrindo, Isso. e depois por trás das câmeras? Exatamente. Tá. Na frente, você não tá imaginando que ela tá desse jeito. Mas na sua muito frente. assim, se a gente parar para pensar, os blogueiros, assim, né? Que tem Sim. muita parte de querer ter a vida perfeita que o meu ídolo tem, né? Sim. Tem muito disso. Ai, eu quero ter aquele corpo, eu quero ter aquela casa, eu quero ter aquele carro, eu quero ter essa vida que essa pessoa tem. E muitas vezes a gente sabe que ninguém tem a vida 100% Perfeita, né? Não, perfeita claro que não. todos os dias, lindo, maravilhoso. Claro e tal. que não. E muitas vezes na internet, e tal, a vida dessas pessoas, dessas celebridades, né, é perfeita. Ela acorda linda, maquiada, Eu já né? teria depressão só Café de na ter mesa, que o me marido arrumar o dia lindo, inteiro. tudo é lindo, tudo é perfeito. E não é, a gente Não sabe é, que não é. entra até aquela uma questão de fake, que né? a depressão e a ideação suicida não escolhe classe social, Não. não escolhe etnia, qualquer um. Pode qualquer ter, um dependendo pode do ter. momento de vida, né? Qualquer pessoa está suscetível Então não a tem um isso. padrão, doutora. Não tem esse padrão. De você olhar, essa pessoa é suscetível e essa não. Como eu falei, tem aquelas características e Uhum. também a gente tem que levar em consideração muito o que está acontecendo ali. Por exemplo, se a pessoa é um usuário de drogas, se ela perdeu alguém, algum familiar, aí veio aparecer Pode vir isso. um gatilho. Um gatilho, desemprego, uma crise econômica, algumas profissões. Então, existe algumas estatísticas em relação a isso. Entendi. E depois da pandemia, saiu outra estatística ou não? Você Eu ia acha te que perguntar aumentou? isso. ou Aumentou, não? aumentou sim, mais pela questão econômica. Econômica, né? É, porque muita gente acabou perdendo emprego e sustentava a família toda. Os homens, então. Maioria Foram foi muitos homens. Maioria. E desses jovens, por exemplo, que estão numa faixa bem assustadora até, vou falar para você. Sim. Porque, assim, você pensar que um jovem de 19 anos, 20 anos já desistiu de viver porque a vida não é boa, como sabe, Sim. pô, nem começou. Sim. Né? Tem tanta coisa para vir ainda. E o Covid, a gente, com esse negócio do fica em casa, do isolamento, né, acabou deixando as pessoas muito introspectivas, Sim, né? sem Muito interagir. fechadas, né? Muito sem ir para a escola, porque Sim. tem essa coisa da escola, apesar de ter muito o caso de bullying, né? Que a gente sabe que o bullying também ele acaba sendo um gatilho Sim. também pro suicídio e tal. Mas essa parte do Covid, eu acho que deve também, nesses jovens, ter abalado muito eles Sim, também, abalou né? bastante, porque perderam a interação, né, com as pessoas, perderam a capacidade de conversar, de se abrir. Muitos jovens ficaram em videogame, computador. Isso deprime muito também, Sim, né? porque não... Pois, hein? Sem poder sair, sem tomar um sol, sem poder ir Sim. pra academia, tirou Sim. tudo, né, da Tirou gente, tudo. sim. Tirou tudo. E alguns deles justamente na fase que estava acabando a escola e deveria estar indo para a faculdade ou Isso. trabalhar. Interrompeu naquele momento, né? É a vida, né? É como se fosse uma morte, né? É, quando a pessoa ia mudar de um novo ciclo aí, tá, e agora? O que é para fazer? Né? Não me ensinaram essa parte. Que coisa. É muito importante esse assunto desse Setembro Amarelo aí, vir e colocar isso em discussão eu acho extremamente importante. Sim. Tem o CVV também, né? Tem o CVV. Aqui no Claro, você sabe se tem? É 24 horas, é por 24 telefone, horas. pelo WhatsApp, que tem pelo site também, por e-mail. É 24 horas que a pessoa pode entrar em contato, é sigiloso, Aham. mas Você ajuda tem casos de bastante. pacientes seus que já procurou a CVV, que já relataram para você isso ou Eu acho não? que foram uma ou Tá. duas pessoas. Mas tem muita gente que eu acho que procura, né? Que acaba por ser... Naquele momento procuram mais o pronto-socorro. Tá. Eles vão direto para um pronto-socorro, muitos. É porque como o suicídio é uma coisa muito repentina, né? Uma coisa assim, a pessoa naquele estado de depressão ou de angústia ou de desespero vai e comete aquela loucura. Sim, num ato de impulsividade. De impulsividade, porque eu já vi isso daí, que muitas vezes o jeito que a pessoa foi encontrada mostra que ela estava meio que
reticente naquilo ou Sim. retraída porque talvez não quisesse ter concluído Muitos o que tentam começou. se arrepender na Arrepender na hora. hora. Aí já é tarde demais. Não dá tempo. Então, de repente, numa ligação para um CVV, eles acabam te auxiliando Sim. calma, vamos... Vamos conversar. Vamos conversar, né? Fala comigo aqui. Fala Porque que eu te muita escuto, gente né? tem vergonha de falar pra família, pros amigos. Sim, porque o medo de ser julgado. taxado como doido, né? Como doente, Não como como isso, doido, ou- mas, é frescura. É, a pessoa tá exatamente. mal e aí vira alguém e fala, sai dessa. Não é fácil. Não é assim. E a depressão tem muito disso, né? Das pessoas acharem que é frescura. Sim. Não tem? Muito, muito. Porque você acha que a pessoa, você sempre vê a pessoa ativa, de repente você começa a ver alguém da família assim, triste, tá fazendo um joguinho, ou tá chamando atenção. Sim. Como que é que se lida com isso? A família, você diz? A família e como que a Como gente tratar uma pessoa que consegue tem depressão, identificar, porque não é frescura, né? Não. Só que ninguém sabe identificar ali. Né? Eu acho muito difícil quando a gente tem alguém da família que está nesse processo e a gente, eu acho que fica tão preocupada que a gente acaba falando isso. Sim, Tá com frescura, sim. você quer que a pessoa saia logo. Como que a gente deve agir quando Num a pessoa caso desse? ela muda o comportamento assim? Às vezes a pessoa tá trabalhando, continua seguindo sua vida normal. Mas em casa, você vê que tá um pouco mais irritada, tá com o pavio curto, não quer muito papo, quer mais ficar sozinha, ou tá indo dormir muito, ou sem dormir. Você percebe, né, que a pessoa tá um pouco diferente. Se você for perguntar o que tá acontecendo, esteja aberto a ouvir, não a julgar, né? E oferecer ajuda. Tá? Pode ser que a pessoa, quem está ouvindo não entenda nada do que o outro está sentindo. Mas a pessoa Né? tá pondo pra fora. Assim, eu não imagino como é que é, mas eu posso dizer que eu estou aqui. Você não quer falar tudo para mim, que às vezes a pessoa da família não quer. Vamos procurar ajuda, então. Não Porque julgar, então, isso, né? não falar, Não você tá julgar. com graça. Escutar, não. então, o Sim. que a pessoa Sim. está falando, né? Sim. E não ficar tirando conclusões. Não, de jeito nenhum. Tá? É procurar ajuda, orientar a procurar ajuda. Então, não é frescura mesmo. Nunca. Não é frescura, não é falta de Deus. Não é. Não é falta de Deus É também, químico mesmo, né? Tem É a uma parte coisa química e às vezes algum fator estressante. Tá, sim. Né? Mas não obrigatoriamente que tenha acontecido alguma coisa. Tá. Tem a parte química, sim. Certo. E assim, eu queria te perguntar assim, quem, por exemplo, já tentou cometer o suicídio e tal, não conseguiu, graças a Deus. Tal. Essa pessoa, ela vai ser recorrente? Ela vai voltar a tentar Tem grandes chances. a praticar de novo? Tem grandes chances. Mesmo com todo o susto. Mesmo com todo susto, tem grandes chances. Grandes chances mesmo. A maioria que já conseguiu, já tinha outras tentativas. Sempre vai ser um paciente, uma pessoa que sempre vai ter que estar de olho um pouquinho a mais. Mesmo que tenha passado anos da tentativa. Tem, então, essa recaída nesse sentido, depois de anos. Pode acontecer. Pode acontecer. E a pessoa, por exemplo, não só o suicídio, uma depressão profunda. Essa tendência também, você carrega ela a vida inteira? Ou você consegue curar uma depressão profunda e falar, não, curei e não tenho mais? Eu falo isso que uma vez eu tive uma depressão, estava contando para a Aline. Eu tive uma vez, eu nunca tive tendências, tristezas a gente tem, Sim. né? Eu dormia 18 horas por dia. É uma fuga, né? Gente, aí 18? 18. E eu não conseguia, meu olho fechava. E eu fazia faculdade na época, né? Era uma época que eu fazia universidade, eram 3 semestres em um ano, e eu tive uma desilusão amorosa. Então, né? Com 20 anos. Quem nunca, né? Só que assim, em vez de eu ficar triste aí e falando mal pra todo mundo, né? Eu dormia, mas eu dormia tanto. Aí só melhorou quando minha mãe teve que despencar, 15 horas de viagem lá. E aí eu melhorei, né? Santas as mães. Sim. Né? Dona Terezinha. Dona Terezinha. Então, assim, eu passei por isso, só que eu saí, não tomei remédio, não Sim. precisei. Né? Então, assim, eu não tenho essa tendência, mas passei por isso. Mas tem gente que carrega isso a vida inteira, Sim, né? tem mais de um episódio. Na verdade, nenhuma doença psiquiátrica, muito menos a depressão, a gente pode falar a palavra cura. Porque cura significa que é certeza absoluta que nunca mais vai ter. Então, a gente fala que existe tratamento e episódio de... tá estável.
Estão precisando de remédio agora, nesse momento. Então, o primeiro episódio a gente trata por um tempo, pelo menos 1 ano. Pode ter passado anos. É possível de ter outro? É. Como é possível de não ter? Mas quem já teve um... A tendência é sempre... No seu caso, foi mais uma tristeza. Então não foi uma depressão. Não foi. Mesmo dormindo 18 horas No seu por caso, dia. o fim de um relacionamento é tipo um luto, né? E tanto que você foi dormir porque era uma fuga que seu organismo criou. Ó, dorme, não pensa nisso. Tá? É um mecanismo de defesa que a gente tem. No seu caso, foi uma tristeza. Você estava triste, chateada. Tá tudo bem. Olha, gente, mas eu dormi, viu? Sim. Então. Tem gente que vai pra comida, a gente vai pra compras, mas dormir é muito comum. Ah, entendi. Então, No seu caso, foi uma tristeza. tristeza, não uma depressão. Tristeza por conta de um término, de uma mas vida que situação. segue. Sim. Você não parou sua vida por conta disso. Eu fiquei só aqueles dias, foram Sim. alguns dias, Sim. e passou. Então, não chega a ser depressão. Não, isso não é considerado aí depressão. É tristeza. Entendi. A depressão aí seria... aí é químico mesmo. A depressão é um conjunto de sinais e sintomas que pode ter aí a parte química também, né? Mas é um conjunto, não é só a tristeza isolada. Eu achei que uma Não. tristeza levaria à depressão. A depressão, ela tem 2 sintomas obrigatórios, que não precisam estar juntos. Ou a tristeza sustentada, ou seja, mais de 14 dias seguidos, ou uma coisa que a gente chama de anedonia, que é a capacidade, perdeu a capacidade de sentir prazer em coisas que sentia antes. Esses 2 são obrigatórios, pelo menos um dos 2. Junto com alteração do apetite e do sono, isolamento, ansiedade ou irritabilidade. É um conjunto aí de fatores, tá? Uma sensação de vazio, sentimento de culpa por estar daquele jeito. Porque às vezes fala, nossa, mas não está acontecendo nada. Estou me sentindo culpado por estar assim. Então é um conjunto. Conjunto de sinais e sintomas. Só a tristeza? Tristeza. É um Um fato. sentimento. Tá tudo bem. Tá, a gente consegue lidar e sair daquilo ali. A Sim. depressão você não sai sozinho. Então, sem ajuda. Sem ajuda. Dá para ter ajuda? Vamos, psicólogo e medicamento quando há necessidade. Na maioria dos casos tem necessidade. Não vamos tirar também, o psicólogo é extremamente importante no Tem processo muita de criança tratamento. deprimida? Tendo assim, bastante, viu? Gente, eu me lembro muito tempo atrás, né, quando eu era criança, que tinha uma criança da minha turma que que falavam, ela tem depressão e tal. E era uma coisa tão absurda, né? Assim, o Naquela jeito que as época mães, ainda, os né? pais falavam, as pessoas, a própria escola falava que aquela criança tinha depressão. Era como se fosse assim, nossa, sabe? É um ET, né? Divergente. Uhum. Mas não, e hoje, assim, hoje a gente escuta muito falar que a criança tem depressão. E a criança tem mesmo Sim, depressão. criança é mais então. ansiedade, né? Ansiedade. Mais ansiedade a gente vê. E aí, às vezes a criança é mais quieta, isolada. Ai, tá depressiva. Será que é isso? Não tem um autismo? Não tem alguma outra TDAH. coisa? E hoje também com a tecnologia celular, a criança fica mais isolada. Fica. Exatamente. Porque a criança precisa brincar, precisa interagir. Exatamente. Né? Faz parte do crescimento. Tiraram isso. Tiraram. Tirou Então, o estímulo. Isso. Então agora tá essa loucura com as crianças, né? Porque para os pais é muito fácil. Sim. E eu acho que isso tem que ser abordado também. Tem, com certeza. Né? Porque atrapalha demais o desenvolvimento. E outra coisa que eu queria perguntar, eles estão falando até isso aqui pode gerar um autismo nas crianças? Gerar um autismo, você diz? Eu já li outro dia, eu li uma matéria sobre isso. É um tipo, não sei se seria... não. Porque tem pais que oferecem muito cedo, até com 1 ano, menos de 1 ano. Você acha que isso pode gerar o quê na Um cabeça da criança? atraso no desenvolvimento. Não chega a ser um mas autismo. o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a criança já nasce com isso, na já verdade. nasce o autismo. Tá. Então, pode atrasar o desenvolvimento dela, mas não chega a ser um autismo. De maneira Pode nenhuma. gerar a criança ficar mais introspectiva, mais... Dificuldade de aprender a Isso, escrever. de relacionamento, né? De tudo isso. É sim. isso que a gente vê E também. acaba criando uma uma bola bolha. de neve Vira- absurda. fica numa que bolha. só cresce, Os jovens não estão sabendo relacionar sem isso daqui, né? Não. Então, eu acho que isso também já é uma tendência à depressão. A gente esquece até que celular é pra ligar também, né? A gente só faz WhatsApp, só manda mensagem. Ai, É, não consegui falar com fulano. A gente esquece Mas que você dá pra tentou ligar. ligar, né? Muitas vezes, assim, minhas próprias filhas, eu falo, você ligou para tal pessoa? Eu mandei mensagem. Não, Sim. eu Ela nem estou viu. perguntando se você ligou. Não, eu não liguei, eu mandei mensagem. Então, pelo amor de Deus, pega o telefone, digita o Exatamente. número
E A gente fala, esquece, até né? iFood, a gente esquece. Antes eu tinha que pedir comida. A gente tudo muito esqueceu. ao toque do dedo, né? A toque do dedo as coisas acontecem. Sim. Então, assim, isso gera também realmente muita ansiedade, Muita ansiedade, né, para todo mundo. Porque tudo tem que ser muito rápido, né? Pô, eu mandei a mensagem, ele não respondeu ainda, mas você acabou de mandar. Sim. Faz 1 minuto que minuto. você mandou. Não tem mais aquele lance da paquera, eu acho. Até para os adolescentes, eu acho que vai acabar com isso, né? Porque não vai mais ter a paquera. Aliás, não vai é uma mais das ter coisas até que gera mais ansiedade, né, nas pessoas. Ai, não tá respondendo. Isso. Ai, visualizou e não respondeu. É, Deixa a pessoa desesperada. Deixa, né? Ah, ele tá online e não falou comigo. Será que Isso. sou eu? Aí a pessoa já Visualizou. fica achando que é ela Sim, que tá com acontece problema. demais. Acontece E demais. chega muito isso. caso, assim, no consultório desse tipo Bastante. tecnológico, esses problemas. Ai, fico vendo, a pessoa não me responde, tô achando que é comigo o problema, eu devo ser um estorvo na vida de Eles todo mundo. levam isso pra você como psiquiatra também? Sim. Ah, Então, você é psicóloga, você é psiquiatra, tem você é tudo, mãe. Tudo, É, tem que ser tudo, né? Às vezes eu sou terapeuta de casal também, chamo os dois, senta ali. Mas eu acho fantástico isso, né? Porque é a... Se desdobrar, É a médica né? da alma, né? Acaba sendo Sim. a médica da alma, a médica do... É porque passar Chega remédio... aqui junto. E muita gente... Passar remédio é fácil você decorar um remédio e dose. Exatamente. Pra quem que eu vou passar o quê? É outros 500. Sim. Não é simples. Às vezes tem muita gente que chega... Ah, E eu... quer remédio, né? Muitos. A maioria Só que a quer pessoa já remédio. chega com um diagnóstico. Ai, Ah. eu tenho ansiedade, eu quero um remédio. Ah, elas vão lá só pra você dar o remédio. Não, fala mais. Quero saber mais dessa ansiedade. Detalhes, como começou, o que que é. Ai, tô com insônia, quero um remédio pra dormir. Tá, por que que você tá com insônia? Vamos lá. É tentar descobrir a causa, né? E tem muitos pacientes que a gente vê que tem coisa incomodando, mas a pessoa que não quer contar e eu dou aquela apertadinha. Ai, vai. Que legal. Aí ela relaxa. Relaxa, né? vai, Porque tem que chora, botar fala, pra fora. respira. Vamos lá. Você tem aquele lencinho do lado, assim, né? Na consulta, quiser começar. Verdade. Ah, não, às vezes eu tenho que pegar mesmo. É, Pego mas água, é. dou do papelzinho. Isso é Mas- Aí, aqui é sessão de descarrego, vai. Que legal. Mas eu acho que é isso. Eu acho que as pessoas, elas têm a necessidade de falar. Sim. Né? Hoje em dia tem poucas pessoas que escutam, Sim. né? Tem até um livro que fala arte de escutar, né? E eu acho que falta muito isso, né? O olho no olho, a interação, né? Tá tudo muito aqui. Eu acho que isso tem É a deixado- empatia, né? Você tentar se colocar no lugar do outro. Exatamente. Né? Muitas vezes você não vai entender porque você nunca passou por aquilo. Mas... Isso, eu acho que você falou perfeito. Como a gente não tá ali percorrendo aquele caminho, a gente não dá atenção, né, Sim. pro outro. Fala, eu não sei o que é... Então, é frescura. É frescura. É, mas a partir do momento que você deixa a pessoa falar, se expor, e você só escuta muitas vezes, né? Porque você está ali, você vai... Sem Por dar exemplo, nenhum nós, por exemplo, como conselho, né? leigos, nós vamos estar escutando. Vamos Sim. estar escutando, é o que você falou. Se é uma pessoa com depressão, quiser falar com você, você esteja aberto a escutar. Sim. Né? Foi o que você falou. E, assim, a gente, como leigo, tem que saber escutar mesmo. Tem que saber escutar. Se pudermos dar uma dica boa, Sim. beleza. Se não, vamos Melhor não, indicar, vamos pra vamos um profissional. levar para um profissional, sabe assim, Sim. gabaritado, que tenha estrutura para entender aquilo tudo e cuidar, né? Sim. Porque, assim, é muito fácil ouvir um pouquinho, ouvir 5 minutos, ai, não, É. para mim já tá bom. É, Então, eu tá. escutei, já basta. Não, né? Sim. É a Claro vida de que uma pessoa. quem está escutando é- não pode pegar... Você não pode pegar pra você, você não pode absorver tudo. Sim. Senão a demanda fica muito grande. Pesado. Mas ajudar. Ajudar não significa que você vai resolver a vida da pessoa. Não, acho que é dar um apoio e talvez uma orientação. Pega na mão, vamos ali então. Vamos Isso. lá na doutora Daniela. Vamos Sim. fazer uma consulta. Mariana. Mariana. Daniela é a neuro. Ai, aí, tá vendo? Tem a vendo? Dani. Tem a Tem a Dani, Mariana. tá Tem vendo? um monte aqui. Graças Então, a Deus, estamos bem servidos. É isso, eu acho que é esse apoio sem julgamento, Sim. que é para todo mundo, né? Todo mundo. Cada um tem seu sofrimento. Cada E assim, um tem o seu. como psiquiatra, vocês, às vezes eu juro para você, eu fico pensando, um psiquiatra, um oncologista, um psicólogo até, eu fico pensando, eu falo, gente, eles têm que fazer um curso de absorção
e, Sim. Não e pegar liberação nada. da coisa. Porque senão a pessoa chega em casa, é a mesma coisa assim, na empresa, você tem todos os problemas. Na hora que você chega em casa, você não pode levar, principalmente se você trabalhar com seu marido, que nem eu trabalho com meus irmãos, meu pai está aqui também. Se eu chegar no final de semana e quiser resolver os problemas da empresa, a gente não vive. Sim. Então, vai ser briga, vai ser problemas e discussões e complicações e preocupações. E assim, o médico, né, psiquiatra principalmente, por tratar tantos problemas, tantas dificuldades que enfrenta no dia a dia, como é que faz para chegar em casa e... Sabe assim? O que vocês fazem? Treino. É treino, não na envolve. prática. Na verdade, na faculdade de medicina, pelo menos na minha, né, em Marília, no primeiro ano a gente teve uma matéria que era psicologia médica, que já começou a trabalhar na gente a questão de perder paciente, de lidar com a morte, o que a gente faz com a morte. Então, já começou a trabalhar. E na faculdade, no internato, nos últimos anos, a gente aprende a dar notícias, a gente aprende já isso. Depois vai indo na prática. Na questão da psiquiatria, no começo, claro que eu levava tudo para casa. Absorvia. Você pegava aquele problema ficava como carregando. seu. Sim. Aí você vai aprendendo a deixar lá no consultório. Também fiz terapia por muito tempo. Adoro mesmo. Ajudou bastante, mas eu aprendi a deixar um pouco... Na prática, na raça, na né? raça. O oncologista, se ele for levar tudo para casa... Meu Deus. Não, um e oncologista pediátrico, imagina? E o oncologista, às vezes, está ali todos os dias, né? Sim. Você atende um tempo, passa uma medicação, tem outro, né? Sim, Esses médicos, eles estão ali o tempo ali inteiro todo com a dia. família, né? sim. Vendo cada dia uma evolução. Você comentou de terapia, né? Existe bastante preconceito também, né? Ainda, né? Sobre fazer terapia, sobre procurar um Eu psicólogo. Eu acho Falar. demais. Minha filha está com problema, meu filho está com problema. Mas não vou levar para psicólogo porque é coisa de maluco, né? Sim. Tem isso e a Sim. gente ouve uns absurdos, umas coisas assim que até meio que irrita. Mas assim, você mesma como médica procurou terapia e tudo mais e foi ótimo e tudo mais. Sim. Mas existe esse preconceito ainda? Existe. Eu acho até que é mais difícil convencer a pessoa a fazer terapia do que tomar remédio. Que loucura, né? Porque a pessoa vê o remédio como uma pílula da felicidade. Que não É é. rápido. Não é assim. Vai anestesiar ela, talvez. A pessoa né? que é resistente à terapia, o que eu percebo? Ou alguns não querem falar da vida deles, falam, não tenho que falar da minha vida para alguém desconhecido. Ou outros pensam, não vai resolver nada. Por quê? Tá esperando que o terapeuta, o psicólogo, fale o que ele tem que fazer. Aham. Não vai falar, a gente vai dar caminhos. A decisão é sua. A gente tá aqui para te apoiar, independente dela. Ai, isso Muitas também. pessoas já querem Pronto. tudo pronto. Não vai ser assim. Não vai ser 1, 2, 3 sessões. Às vezes são anos. Eu entendo um pouco, porque eu medito, eu dou curso de meditação, tudo. As pessoas chegam assim, Mônica, você pode rezar para mim? É a mesma coisa, né? Eu falei, posso? Não vou negar Sim. uma oração para ninguém, uma reza para Quer que ninguém. eu faça? Você pode fazer exercício Mas para mim? não é também, por favor, porque eu Você preciso pode malhar emagrecer? para mim? É, que eu vou- exatamente. É a mesma coisa, É a mesma né? coisa. As pessoas não querem ter o processo, Exatamente. né? O processo é que te liberta. Isso eu explico para todos os pacientes, com essa palavra mesmo. O processo. Não tem como pular. Isso para depressão, para Não, ansiedade. para qualquer coisa, né? Tem muitos pacientes que é para emagrecimento, que eu gosto Toma bastante aqueles dessa remédios, parte. né, Lu? Eu adoro essa parte de emagrecimento. E a pessoa já quer pular pro resto. Dá um remédio para emagrecer. Não, Em um mês já até não tá é com o corpo assim. de Eu vou Gisele continuar, Bündchen. eu vou continuar comendo um pote de amandita, uma caixa de especialidades, mas eu quero Gente, emagrecer 10 quilos Vocês não em um querem mês. fazer a parte de vocês. Calma. Exatamente. Eu sou uma ajuda, eu não sou um sempre milagre. assim. O problema só muda de endereço e de nome, né? Porque é tudo igual. E isso tem muito paciente. A maioria é assim ou não? Você já tem encontrado pessoas mais abertas para o autoconhecimento, para se conhecer, Não, saber o que ela quer, a o que maioria ela tá mais gosta. aberta, a maioria. É. A maioria, Ai, mas que tem bom. pessoas resistentes. Mais velhos, né? Pessoas mais velhas são mais resistentes. Já tô velho, não vou mudar mesmo. Eu escuto muito isso. Não só isso, mas de... não acredito em nada dessas coisas. Nem na médica falando, É. com tudo estudado, né? isso Não aí. acredito, não. Bom, para variar, olha lá, passamos um pouquinho do nosso tempo, mas quando a conversa é boa Sim. e tem assunto, com uma médica dessas, doutora Mariana Bertucci Pimentel, né? Doutora Mariana. E é uma querida,
sabe Obrigada. muito do que fala. A gente percebe que gosta com o que trabalha, que gosta das pessoas, que é o que é mais importante. Eu acho que na medicina, principalmente na Sim. saúde Tem que mental, gostar né? das Você Com tem que certeza. né? respeitar, você tem que gostar. E para tratar, ainda mais assim, é lógico que a gente passou também para um outro tema, que é a depressão, são o que envolve a gatilhos saúde mental, todos, né? Os gatilhos e tudo mais. Hoje a gente falou sobre o assunto que foi suicídio, extremamente delicado, mas extremamente necessário, né? Como teve agora o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, no último dia 10, só para a gente lembrar. Mês de setembro é o mês De prevenção. de prevenção, Da né, ao prevenção. suicídio, mês de setembro amarelo. E agora, nesse ano de 2023, se precisar, peça ajuda. Peça Né, ajuda, doutora gente. Mariana? Exatamente. Eu acho que as pessoas têm que perder um pouco a vergonha, Com certeza. ter coragem de tocar no assunto, Sim. né? Gente, E ajudar. se você está passando por alguma coisa, não está vendo esperança, Uma saída. existe. Se você conhece alguém que está pensando sobre isso, que não está bem, Alerta pra gente de novo, doutora, os sintomas, os principais sintomas que levam uma pessoa Ao a, suicídio. a procurar esse caminho, né? Que Tá. você comentou sobre o... se vocês perceberem que a pessoa mudou um pouco o comportamento dela, tá mais isolada, tá até um pouco mais irritada em casa ou com os amigos, não querendo sair, não querendo interagir, perdendo a fome, perdendo o sono, ou o contrário, dormindo até demais ou comendo até demais, percebeu alguma alteração do comportamento, oferece ajuda, pergunta, tá tudo bem? Não quer falar comigo? Vamos procurar ajuda profissional? Existe ajuda, tá? Existe, tem como melhorar, tem como sair dessa. É fácil? Ninguém falou que é fácil, mas só posso garantir que tem como sair. Então, Isso Vamos já lá, é gente. uma... Que legal. e Uma vamos esperança. falar sobre o suicídio. Aham. Tá? Vamos quebrar esse tabu. A gente só vai prevenir a partir do momento que a gente falar. Muito bom. Exatamente. E os nossos canais estão abertos, Sim, né, Aline? sim. Para quem quiser procurar uma ajuda ou não quiser falar com ninguém, mas pode falar comigo, pode falar com a Aline, tá, Pode. gente? Lá no Instagram, que a gente pode orientar vocês. A gente né? não é Tem a especialista, doutora- mas a gente tem ouvido. Não, Sim. a gente escuta. ouvidos e a gente, né, tem a A gente, doutora a gente, Mariana. a gente encaminha para a Encaminha. doutora Mariana. É, porque às vezes a gente recebe, sabe, algumas pessoas que se identificam com o que a gente está falando. Então, às Sim. vezes acontece. É isso aí. E a gente está aí para ajudar, né, Aline? Estamos Queria te aí, agradecer, com certeza. Viu, Obrigada. Marina? Doutora Mariana, que é uma Imagina. criança, é uma Imagina. moça, é uma mocinha. E assim, eu queria agradecer a doutora Mariana pela presença aqui hoje. Eu acho que muitas pessoas vão assistir esse Chega Junto, vão passar para frente, passem realmente, Passem né, pra pra frente e procurem a doutora se tiver algum probleminha, se tiver alguma angústia aí, ou procure o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, Vida. né? A vida, né? Que é gratuito, ela já disse, é anônimo. E eu acho que a gente tem que tocar nesse assunto e temos que tentar ajudar o máximo que a gente puder, né? E se a gente certeza. está com alguém perto da gente, que a gente não sabe identificar, mas né, a gente ficar Seguindo os atento a passos essas que coisas, ela- porque não é frescura, gente. Exatamente. Não é frescura. Então é isso aí. Doutora, alguma obrigada. palavrinha final pra gente? É isso, gente. Queria agradecer mais uma vez e falar mais uma vez. Estamos aí para ajudar quem precisar. Não tenha medo, não tenha vergonha. Não é frescura, não é falta de Deus também. Que lindo. É isso aí. Obrigada, A gente queria doutora. te Obrigada, agradecer, eu. doutora Mariana Bertucci Pimentel, filha da Ana Lúcia Ana Pimentel. Lúcia e do doutor Celso Luiz. Celso Luiz Luiz Pimentel. Tem a clínica deles, que é a Clínica Pimentel, né? Que fica ali Isso. na Avenida 27. Avenida 25, 25, Número 31. Rua 0 e 1. Isso. Né? A Marginal. É Na Marginal e na a Zero. E a né? Isso. zero. Uma clínica novinha, linda, prontinha para receber a gente. Com certeza. Mas obrigada, queria agradecer Obrigada. a participação aí, a audiência de vocês. E semana que vem a gente está aqui de novo Com mais um com programa. mais um Chega Junto, que, se Deus quiser, vai tocar o coração de vocês, vai ajudar vocês de alguma maneira. Né, Mônica? Exato, que esse é o nosso propósito. Exatamente. Ajudar as pessoas, trazer uma palavra de esperança, uma ajuda Exatamente. e histórias que é possível se superar nos momentos difíceis. Sempre né? trazendo gente bonita aqui, né, doutora? Tá bom? Obrigada, Gente, Tchau. tchau. Obrigada. Até a Até semana próxima. que vem. Até.